Saudações a todos, meu nome é Heitor Del Céu, você está no canal dos Velhos Companheiros. Nesse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre a metafísica de Aristóteles, né, que inclusive é um assunto que não sei como eu ainda não tinha parado para comentar no canal, né, que esses dias o Bruno comentou comigo, né, aqui do canal, né, o Bruno Coradelli, sobre a questão da metafísica e que qual seria o ponto mais importante, né, no caso, se eu fosse fazer uma exposição, né, eu fiquei pensando nisso depois que ele perguntou sobre a metafísica do Aristóteles. O que eu acho que seria o ponto mais importante de comentar da metafísica dele para uma pessoa que fosse ler, né, que fosse conhecer a obra, né? Que é interessante porque a metafísica do Aristóteles ela é bem curta, na verdade, né? Você tem ali são umas 40 páginas só que dá para extrair muita coisa, né? Inclusive é um livro, né? Um artigo, enfim, trate da forma que quiser, né? Devido ao tamanho, que eu sempre também fico revisitando muito, né? Gosto muito de sempre reler de tempos em tempos e sempre estou extraindo mais coisa, né? Mas sem dúvida, se eu fosse destacar uma coisa só, que eu acho que é o mais importante, né, da metafísica do Aristóteles, é justamente a pergunta que ele faz, né? Que diferente, né, indo num sentido contrário, né, dos próprios pré-socráticos e de grande parte, na verdade, de toda a filosofia, as pessoas devem bem reparar que o Aristóteles, da metafísica, ele não pergunta qual é a causa primeira, qual é o princípio das coisas. Ele pergunta qual é a causa do movimento. Eu acredito que entender o porquê que ele faz essa pergunta é a parte mais fundamental, né, que está ali por trás de todos os insights e todas as reflexões que você vai encontrar na metafísica de Aristóteles. Para a gente conseguir mostrar isso bem, né, mostrar bem esse aspecto que na verdade liga, né, essa questão do movimento na verdade está alinhado com várias questões da própria lógica aristotélica. Então acredito que a melhor forma para a gente linkar isso aqui, para tentar explicar isso aqui no vídeo, é mostrar um pouco as diferenças que existem entre a filosofia clássica e a filosofia moderna. E claro, quando eu falar aqui no vídeo de filosofia moderna, eu estou me referindo muito a esse núcleo aí, né, essa linha, né, que começou muito ali com o Descartes, né, que depois tem o Kant, tem o Hegel, essa linha que é muito popular nas universidades, né. Claro, existem outras linhas na filosofia moderna, essa não é a única linha, né, inclusive existem outras linhas que infelizmente não recebem, né, a merecida atenção. Mas então quando eu falar filosofia moderna, eu estou me referindo muito a este conjunto que é muito popular, né, hoje em dia no Ocidente e nas universidades, certo? Então, é importante colocar essa diferenciação entre os clássicos e esse conjunto dos modernos, que é o seguinte, né? O primeiro passo para você começar a entender essa questão da metafísica é ver que a filosofia clássica ela era simbólica. A filosofia moderna ela é sistemática. Então, a filosofia clássica trabalha com símbolos. A filosofia moderna trabalha com conceitos. E aqui é importante também fazer essa diferenciação. Qual é a diferença entre um símbolo e qual é a diferença entre um conceito? Um símbolo, eu gosto de tratar muito, que é também a forma que o Olavo trata no COF, como uma matriz de intelecções. Como assim? Então, justamente na nossa experiência aqui, no real, nós temos então sempre um conjunto de intelecções ao experienciar as coisas, e justamente o símbolo ele tenta sintetizar esse conjunto de intelecções para permitir que você contemple aquele conjunto de experiências, né? Então, por exemplo, a palavra Deus, né, ela é um símbolo muito profundo, né, que evoca uma série de experiências, né? A experiência desse bem que transcende, a experiência de um sentido no fundo da vida, tudo isso, né? A palavra Deus ela é um símbolo que busca justamente nos elevar para contemplar todos esses elementos que tem na nossa experiência na realidade. O conceito já não, né? O conceito ele é algo já muito um fenômeno da própria razão humana, né? Como muito bem colocava Aristóteles, né? Nossa razão é basicamente nossa faculdade de assemelhar. Então, por exemplo, se eu pego, estou olhando aqui para essa câmera, né? Então eu vejo várias câmeras, por exemplo, de várias cores, né? Por exemplo, essa câmera aqui é preta. Então, eu olho para a câmera preta e eu abstraio a cor preta, então aí eu crio o conceito de cor preta. Então, basicamente, o que é o conceito? Né? Justamente ele é esse aspecto homogêneo, né? É justamente o princípio de identidade do Aristóteles. Né? É o que pode ser transformado numa linha homogênea, que pode ser estabilizado perante a razão humana, que é basicamente isso, a nossa faculdade de assemelhar. Só que aqui a gente entra também num ponto muito importante, que o Olavo também destaca bastante, que é a diferença do imaginário. Né? Quem fez o COF, né, deve estar cansado de saber, né, que o Olavo ele insiste muito nisso. Né? A gente também aqui no canal fala bastante disso, né, da importância de você desenvolver o imaginário. Né? Até também citando uma frase do Aristóteles que eu também sempre cito, que é de que o exercício da filosofia, por excelência, está na obtenção das premissas e não na exposição lógica. A exposição lógica vem no final, é o último degrau da construção filosófica, até como está também muito bem exposto no livro do Olavo, na Teoria dos Quatro Discursos, né, no Aristóteles sobre Nova Perspectiva.
Então, por que isso é importante também a gente entender aqui? Né? Entender esse imaginário, né, que está por trás da metafísica aristotélica. Porque justamente para a filosofia clássica, eles trabalhavam, né, dentro de uma certeza, né, até interessante isso, né? O Descartes, por exemplo, né, que começou muito essa linha da filosofia moderna, ele tinha esse lance de buscar certezas apodícticas, né, de buscar certezas absolutas. Bem, uma certeza absoluta, né, para os clássicos era o dado de que nós não somos causas de nós mesmos, né, de que o homem é contingente, de que o homem não é o último, o fundamento último da realidade. Então, e veja, isso é muito engraçado, porque quando você percebe isso, você vai ver que um monte de coisa que no mundo moderno, né, nesse conjunto de filosofia moderna, é um problema, né, coisas assim que eles gastaram livros e livros e discussões, para os clássicos sequer era um problema. Eles nunca, muitas coisas para eles nunca viram como um problema, porque para eles, né, isso era um dado muito simples. Nós somos contingentes, né? Eu sei que eu vou morrer, vou deixar de existir, né, nesse plano aqui, e o mundo vai continuar existindo. Que é muito que o Agostinho falava, né? Eu sei que eu não sou fundamental para este plano do real, né? Isso é um dado muito simples que para os clássicos estava sempre muito claro, né? Só que então, por que tem que haver, compreender um pouco essa diferença que eu comentei? Justamente porque, veja que nessa forma, né, do imaginário, quando você compreende que você é contingente, você sempre busca então a plenitude, o sentido para além das coisas. Então você trabalha muito essa ideia da simbologia. O que acaba acontecendo, né, na visão moderna é que justamente, e vocês vão entender, né, ter um pouco de calma como é que isso vai ligar na metafísica, na questão moderna você tem essa inversão, né? Então agora a experiência do real, né? A intelecção do real, ela acaba sendo uma imposição do eu, acaba sendo uma imposição do sujeito. Então o que isso acaba causando? Os símbolos viram conceitos, né? Então os símbolos deixam de ser vistos como uma matriz de intelecções, como um conjunto contemplativo de uma experiência, e passam a ser então vistos como conceitos, como imposições da mente humana. E isso também vai criar uma série de problemas na hora de você tentar entender a natureza da ação humana e a natureza última do homem, da existência humana, né? Então, pegando essa questão, agora que a gente fez essa rápida diferenciação, a gente pode começar a entrar mais na questão do Aristóteles, né? Como eu disse, no porquê que ele fez essa pergunta. Porque veja que Aristóteles ele podia ter feito duas perguntas aí, né? No caso ele fez a pergunta de qual é a causa do movimento, mas a pergunta mais comum é a pergunta de qual seria a causa inicial, qual é a causa primeira, qual é o princípio de tudo, qual foi o primeiro acontecimento, né? E justamente o Aristóteles ele vai perceber que isso seria insatisfatório justamente por essa questão que eu falei dos conceitos. Veja que, por Aristóteles, todo conceito tem um fundo simbólico, né, que liga muito tudo isso que eu estou falando da filosofia clássica ser simbólica. Então, para ele, todo conceito, né, ele apontava para um conjunto de intelecções também. Ele não era puramente um conceito. E aqui isso também cria uma dificuldade muito grande na hora da gente tentar articular essas duas filosofias. Porque para Aristóteles, a lógica formal ela não existia, no sentido que, assim, nesse sentido moderno, né? Por Aristóteles, a lógica formal ela era sempre uma ferramenta retroativa, ele sempre aplicava isso já numa experiência, ele não tinha essa preocupação de querer esmiuçar a lógica formal e querer tratar a lógica formal como algo em si, né? Como uma ferramenta própria. Para ele era sempre utilizado dessa forma retroativa. E esse fundo simbólico dos conceitos era o que Aristóteles chamava dos antepredicamentos. Vamos pegar um exemplo aqui para o contrato de Rousseau, por exemplo. Eu acho que esse é um exemplo bem interessante. O Rousseau, né, como é muito conhecido, né, que foi ali o filósofo francês, né, que influenciou muito o iluminismo francês, ele teve aquela ideia, né, de falar que a sociedade é um contrato social. Então, o Rousseau falou, não, a sociedade é um contrato social e tal, e dessa linha, né, do contratualismo surgiu muito a ideia do institucionalismo, né, que está muito forte na própria Revolução Francesa, que é muito esse enfoque, né, justamente, né, na forma com que as instituições freiam e controlam os meios de ação do homem. E justamente, então, isso estava muito na cabeça, né, dos franceses lá na época do iluminismo, e que criou muito essa linha liberal que até hoje é muito influente. Nessa ideia de, não, a gente tem que focar nos mecanismos da república, a gente tem que focar nesses mecanismos da democracia para conseguir, assim, através dessa democracia, chegar aí numa sociedade cheirosa, feliz, enfim. Só que, justamente, para Aristóteles, aí você já tinha um problemão. Porque, como eu falei, para ele, todo conceito tem um fundo simbólico. Então, por exemplo, se ele pegasse o conceito contrato social, ele ia parar e falar, peraí, mas o conceito contrato social, ele tem esse conjunto de antepredicamentos. O que seriam os antepredicamentos, por exemplo, nesse caso do contrato social? É justamente a experiência em sociedade ou a busca pelo contrato. Basicamente, o que isso quer dizer? Que não faz sentido você falar no contrato
sem antes entender o porquê as pessoas quiseram fazer o contrato. Né? É uma questão simples, na verdade, mas que acaba escapando muitas vezes da nossa atenção, né? Que liga muito até naquela frase que tem na Política do Aristóteles, né? Que ele fala que as leis escritas nos papéis são muito menos duradouras e fundamentais do que as leis escritas no coração de uma população, do povo. Né? Justamente porque ele entende muito bem de que você discutir a mecânica do contrato, esses pontos do contrato, sem antes compreender o porquê você quer fazer o contrato, você não consegue explicar nada da sociedade. Justamente Aristóteles está percebendo aí, né, que é outra diferença muito clara entre esses dois pontos que eu estou mostrando, né, entre o símbolo e o conceito, de que o problema da existência humana ele é um problema de porquê e não um problema de como. A questão não é como você faz o contrato, quais são as cláusulas do contrato. A questão é por que você faz o contrato. E aqui a gente entra também nessa divisão muito importante, né, que, novamente, na época clássica era muito mais claro, porque você não tinha esse problema do imaginário, que é a diferença entre você entender, de fato, a causa real de uma ação e a causa lógica de uma ação. Né? A causa lógica, no caso, seria o que Hegel chamaria de razão suficiente. Vamos pegar aqui um exemplo, é o utilitarismo. É um exemplo que funciona bem. Veja que você tem lá o John Stuart Mill, né? O inglês, que ele tem a tese do utilitarismo. Ele fala que toda a sociedade, né, todo mundo age porque é útil. Então a pessoa ela faz alguma coisa porque é útil para ela. Novamente, como eu comentei, isso é o que Hegel chamaria de razão suficiente. Então você tem um fato e você tem um conceito que é capaz de explicar aquele fato. Então, razão suficiente. Né? Então, por exemplo, eu fui fazer tal coisa porque era útil para mim. Beleza. Quando eu falo isso, você entende perfeitamente o que eu estou querendo dizer. Beleza, fechou? Ótimo. Né? Só que isso é diferente do que o próprio Hegel, né, não caia nesse problema. O que Hegel chamaria da razão de ser, né, que é justamente você cai nesse problema mais profundo. Né? Só que, é claro, voltando, né, dando esse exemplo e esclarecendo um pouco o Hegel, mas tendo como base, acima de tudo, o Aristóteles para esse nosso vídeo, o Aristóteles também, claro, vai perceber essa questão. Então ele vai ver que simplesmente buscar um conceito para esse problema da metafísica, novamente, como eu falei, seria insatisfatório. Para a gente conseguir entender isso também com mais clareza, né, a forma com que o Aristóteles vai se lidar com esse problema dos conceitos é justamente mostrando que eles atuam como círculos concêntricos. Né? Como assim? Vamos supor lembra aquilo que eu falei, né? Que o conceito ele vem muito da nossa faculdade de assemelhar, né? Então você vai tentar criar uma palavra ali que consiga estabilizar um fato e conseguir abranger aquele fato e explicar aquele fato de forma rápida. Vamos supor aqui que eu estou aqui filmando, né, esse vídeo, que eu pegasse essa câmera e batesse uma foto, batesse um frame, né, do vídeo aqui. Se eu usasse o conceito, aí ia ter uma foto minha aqui, né, olhando para a câmera. Se eu usasse o conceito homem para explicar essa foto, funcionaria, daria certo. Vamos supor que eu fosse um pouco para o lado, colocasse uma amiga minha aqui do lado e batesse outro frame dessa câmera. O conceito homem já não seria mais suficiente. Então você poderia usar o conceito espécie humana, porque tem um homem e tem uma mulher na foto. Então você vê que você já teve que abranger mais. Então quanto mais você vai subir nesses conceitos, mais você abrange. Né? Como eu falei, são como círculos concêntricos. Se eu pegasse um cachorro, sei lá, colocasse o cachorro no meu colo, batesse outro frame, você ia precisar de um conceito mais abrangente ainda. A espécie animal em geral, né? Você ia ter que, então, a razão ela sempre opera dessa forma, os conceitos operam dessa forma, né? Eles sempre vão expandindo e quanto mais eles abrangem, menos eles explicam o singular. E se você for, vamos dizer assim, inflando esse balão, né? Você vai chegar no que a gente chama dos gêneros supremos da lógica, né? Um gênero supremo da lógica, que é muito popular na filosofia, é o gênero do ser. Né? Perceba que o ser, ele abrange tudo, né? Quer dizer, tudo que existe é alguma coisa. Tudo é alguma coisa, tudo é ser. Só que a gente cai justamente nessa confusão muito perigosa, né? Que é um problema também, novamente, como eu falei, é um problema até que simples, mas que escapa muitas vezes da atenção das pessoas, que classificar não é a mesma coisa que compreender. E esse problema desse conceito, né, que todo conceito supremo, todo gênero supremo, ele tem, em última instância, uma relação causal com a própria camada do ser, com a própria camada da experiência, que é aquilo que eu falei, é o fundo de intelecção, é o fundo simbólico. E veja aqui, por exemplo, esse conceito do ser universal, ele gerou, sim, muita confusão ao longo da história da filosofia. Né? Parmênides, é claro, ele tratava isso de uma forma um tanto simbólica, mas, por exemplo, se você pegar o Zenão, né, aquele famoso discípulo de Parmênides, que fazia aquela série de argumentos, né, ele, por exemplo, fez muita confusão com isso aí.
Quem também acaba fazendo certas confusões, você pega, por exemplo, ali o Spinoza, né, que ele tem aquela ideia de tentar derivar aquele Deus abrangente e racional, né, e justamente também cai muito nesse problema. Né? Você está dizendo que esse conceito do ser, sim, de fato, ele abrange tudo no sentido que ele classifica tudo, mas não significa que ele compreende tudo, que ele engloba toda a experiência humana. Como eu falei, eu tinha comentado a questão do utilitarismo. Né? O utilitarismo eu acho que fica um exemplo muito prático para a gente tentar mostrar bem o problema que o Aristóteles percebeu, o abacaxi que você tem aí, né, que o Aristóteles muito bem nota. Que foi o que eu comentei, né? O utilitarismo ele fala, você age porque é útil. Né? Então, por exemplo, fui fazer algo porque é útil. E é justamente, o Aristóteles ia perguntar, mas por que isso é útil? E aí você cairia numa tautologia, né? Porque você fala, é útil porque faz bem para mim. Mas por que faz bem para você? Porque é útil. Mas por que é útil? Porque faz bem para mim. Então você cai nessa tautologia. Aí se você for tentar seguir a série dos porquês, né, do Aristóteles, então você fala, não, eu bebi água porque é útil. Aí Aristóteles vai perguntar, mas por que isso é útil? Não, porque faz bem para minha saúde. Mas por que fazer bem para a sua saúde é útil? Não, porque eu quero viver. Mas por que você quer viver? Não, porque eu quero morar. Mas por quê? Por quê? E Aristóteles nessa série, e aí, geralmente quando você vai pegar a metafísica do Aristóteles mais o beabá da metafísica, o pessoal justamente explica usando essa ideia, né, de que é o axioma, né, o bem para o Aristóteles é um axioma. É justamente o porquê final, né? É a razão mais profunda da existência humana, é o que ele chama do motor imóvel. É esse sumo bem que transcende toda a experiência e que move toda a experiência, porque justamente quando você entende essa questão do movimento, o movimento ele enuncia imperfeição. O movimento ele enuncia um ente imperfeito que busca uma plenitude, busca um sentido para além dele. E justamente então o último bem é o que ele chama de motor imóvel, né? Que seria esse sumo bem, é esse bem pleno que é imóvel porque ele já é totalmente pleno, já é totalmente transcendente. Para ele não existe contradição, não existe conflito, né? Ele é a pura plenitude do bem, ele é a causa infinita, a causa que nunca se esgota, a causa última de toda a ação humana. Então, justamente o Aristóteles fazendo essa pergunta dos porquês, né? Ele vai perceber, né, como eu comentei, de que o problema da existência humana é um problema de porquê e não um problema de como, o que nos leva finalmente à pergunta da metafísica e que nos leva a essa compreensão que ele bem percebe dos conceitos, de que classificar todas as ações como ações úteis não explica a natureza da ação humana e nem a profundidade da existência humana, porque essa pergunta é uma pergunta de porquê e não de como. Quando Aristóteles pergunta a causa do movimento, ele está olhando no fundo da sua alma e perguntando por quê. Por que acordar de manhã? Para que estudar? Para que viver? Para que ter família? Ou que nem colocava o Leibniz, né? Por que fazer algo ao invés do nada? Por que não fazer nada? Para que fazer alguma coisa? Para que viver? Enfim, essa é a grande pergunta que Aristóteles está fazendo. Para que se mover? Por que o movimento? O que causa o movimento? Então veja aí que é uma forma completamente diferente de você se dar com esse problema e isso também se torna a espinha dorsal depois, é claro, da argumentação do próprio Tomás de Aquino, que vendo justamente esse insight do Aristóteles fala, caramba, ele percebe justamente a insuficiência do conceito para explicar a natureza última da ação humana. E acredito que seja isso para o vídeo, não sei se faltou algum ponto, mas acredito que seja isso, né? E aí, no caso, o motor imóvel, como eu comentei, seria justamente esse último bem, esse bem final, né? Esse bem que é pleno e que, um ponto também importante de destacar aqui é que justamente o Aristóteles vai perceber, né? Porque, é claro, alguém poderia, né? E é muito o que acontece na questão moderna, é perguntar se o bem não seria também um conceito na verdade, né? Isso é uma questão, né, que também alguém pode levantar essa questão, né? Falar, mas tudo bem, você falou que a utilidade ela é um conceito, né? É um gênero supremo, mas o bem também não poderia ser também apenas um gênero supremo? Então, justamente aí Aristóteles percebe que, e nisso num ponto muito platônico, que justamente esse bem, ele nunca se esgota. Ele é justamente esse princípio inesgotável. Como assim? O que é útil para mim hoje pode não ser útil para mim amanhã. Agora, o que é certo, hoje é certo, amanhã é certo, daqui 1 zilhão de anos continua sendo o certo. É o bem inesgotável, é o motor imóvel que sempre transcende, é o sentido que está para além das coisas. Quem, inclusive, quiser entrar mais fundo no mérito desse problema, ele vai trabalhar muito isso no Ética Nicômaco, onde ele vai discutir a questão de que nossa ação ela nunca é princípio do bem, ela sempre é predicado do bem. Né? Então, justamente,
a beleza da ação humana, ela nunca é princípio, né? Ela não pode ser princípio nela mesma, ela é sempre predicada, justamente porque ela visa um princípio transcendente, um sentido que está para além dela. E quando a filosofia moderna tenta escapar desse problema, né? Tenta dizer que, na verdade, esse símbolo do bem seria um conceito, seria uma imposição do eu, e aí você tem essas consequências catastróficas que, por exemplo, acho que o jeito mais fácil de explicar isso é usando uma passagem, né, do Sócrates da República, né, que Sócrates na República ele explica justamente que o bem de cada coisa é próprio daquela coisa. Né? Existem os bens próprios do corpo, existem os bens próprios da alma. Né? E, por exemplo, aí, quando Sócrates justamente fala, quando você olha para uma bela escultura, aquela beleza da escultura te eleva o seu eu interior. Então, justamente, novamente como eu falei, o belo daquela escultura ele é predicado de um belo que transcende a própria escultura. Então, toda a ação humana, e de fato aí você também cai nessa... Isso, inclusive, muda completamente a visão de Aristóteles na própria política. Né? Porque veja que, com essa ideia aristotélica, a própria ideia do rei filósofo do Platão se torna impraticável. Né? Porque para Aristóteles, todo o bem de toda ação ele é sempre imperfeito, ele é sempre predicado e nunca princípio. Você nunca toca o universal, é tudo sempre sim, que é o abacaxi da filosofia aristotélica. Né? Tudo que conhecemos é do universal, porém tudo que existe é singular. Né? Essa tensão entre ser singular e conhecer o universal que está sempre posta no fundo de todo o problema filosófico. Então, voltando nessa questão, como eu falei, do Sócrates, então o Sócrates vai dizer justamente, o belo que você vê na escultura, então ele eleva seu espírito e você então passa a contemplar esse belo transcendente. Só que justamente aí a solução moderna vai ser virar essa chave. Falar, não, na verdade esse belo que você vê na escultura é uma imposição do sujeito. E aí realmente você, como muito bem dizia, né, C.S. Lewis, né, a racionalização do homem transforma o homem num ser irracional, porque você chega numa conclusão muito profunda, né, quando você pensa dessa forma. Então quer dizer então que todo bem que eu vejo, por exemplo, quando eu vejo a escultura e acho ela bela, na verdade esse bem que eu estou visando é um bem da minha própria cabeça. Né? Então o ato de contemplar a beleza é o ato de visar um bem que me é próprio. Então, realmente, é uma solução muito profunda, né? Uma solução realmente muito racional. Né? Então, toda ação moral, na verdade, você está simplesmente visando o bem que ele é próprio. Né? Então, basicamente, é tudo um mundo de ilusão, todo mundo de loucura, vira tudo peido mental. Né? Então, essa é a grande cagada na hora de você querer reduzir o símbolo ao conceito. Mas, justamente como eu falei, para Aristóteles estava muito claro esse problema, e justamente por isso, né, tudo isso que eu tentei, espero que tenha ficado claro aqui, que eu tentei mostrar, a razão, né, de que para Aristóteles, né, você tem que perguntar qual é a causa do movimento e não simplesmente qual é a causa inicial, porque o problema da existência humana, novamente como eu falei, e essa é uma diferença que eu acho que fica muito clara, né, entre esses dois núcleos. Né? A filosofia moderna, ela se preocupa com o como. A filosofia clássica se preocupa com o porquê. Certo? Acredito que seja isso. Um abraço, galera, até o próximo vídeo.